Boa noite! Vamos iniciar aí a nossa live hoje com o nosso querido Bruno Borges Queiroz, um constelador familiar, terapeuta mais que querido por todos nós da formação pedagógica sistêmica online. Sejam todos bem-vindos a esta aventura que vamos ter hoje, falando na perspectiva do aluno para o professor. Olha que lindo isso, hein, gente? Vamos entrando. Oi, Bruno! Vou colocar o tema aqui. Tô falando de você. Já iniciei falando de você, Bruno. Olha só. Escrever o tema aqui para a gente enviar os aviãozinhos. Aqui. Vamos lá, vamos entrando. Uma live mais que querida. Um olhar. Deixa eu só colocar aqui, gente, rapidinho. Um olhar para os professores. Isso. Um olhar para os professores na perspectiva do aluno. Olha que lindo esse tema, hein, gente? Vamos lá. Uai, não foi? Ué? Enviar. Aí. Agora foi, gente. Ai, meu Deus, fixa, por favor. Tem dia que é assim, gente, eu ponho esse negócio aqui. Olha aí. Ele não quer fixar. Aí eu tenho que fazer de novo. Ai, não quer. Jesus. Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Eu tô aqui nesse negócio aqui arrumando, mas já tá terminando. Peraí. Ele não quis entrar, não entendi por quê, gente. Tem dia que eu faço e ele não entra. Um olhar para os professores na perspectiva do aluno. Agora vai. Vamos lá. Aí, tá vendo? Na segunda ele entra. Não foi na primeira, mas foi na segunda. Oi, Simone, tudo bom? Letícia, boa noite, querida. Boa noite, Simone. Jane, como vai? Tudo bom? Bem-vindas. Vamos entrando, né, para nossa live de hoje. Essa foi uma semana bem tumultuada. Já foi. Tudo bom? Agora foi, né? Gente, se vocês quiserem enviar aí os aviãozinhos, né? Às vezes alguém tem interesse nesse tema, pode chegar, pode ganhar com o tema. Eu sempre digo isso para vocês, que o tema que a gente traz, o bate-papo, a conversa, do nada, às vezes a pessoa passa e escuta aquilo que ela precisava naquele momento e muda uma chave interna. E esse é o grande movimento, né, de todo esse trabalho. Sem a gente nem estar assim aprofundada no tema, mudar uma chavinha é incrível, né? Oi, Nívia, como vai, querida? Daniele, tudo bom? Tudo bom? Professor Vitor, como vai? Sônia, que alegria! Como vai, Nívia? Tá boa, querida? Gente, então, essa semana foi uma semana, né? A Márcia tá entrando, a Gabi aí. Ah, já mandou, Gabi? A Gabi é ótima, ela ajuda a divulgar mesmo, né, Gabi? Valéria, tudo bom? Nós não tivemos a segunda aula essa semana, né, da turma 3, porque houve um problema aqui num transformador. E aí a gente teve que adiar a aula na última hora, assim, né? Porque aconteceu na hora que abria a plataforma. E aí, então, a gente terá a próxima aula agora, na quarta. Então, se ainda tiver alguém, na segunda aula sempre pode entrar. Se ainda alguém estiver com esse movimento no coração, de repente desejando fazer a formação e estava em dúvida, ainda tem essa chance, tá, gente? Até quarta-feira, depois não tem mais como, porque as aulas são ao vivo e fica muita aula para poder repor depois. Então, a gente não abre, tá bom? E aí uma coisa interessante também, né, eu quero colocar para vocês que logo em seguida desse movimento
Eu recebi a notícia, né, que eu falei lá no meu story, da morte de duas alunas minhas de acidente de carro aqui em Brasília, que foi algo também muito difícil, muito triste para todos nós, né? E a gente segue assim com elas no coração, duas pessoas muito alegres e sempre, né, fluindo amor para a família, para todos que estão mais próximos vivenciando essa dor, né? Então não é fácil mesmo. E a gente deixa aí o nosso respeito, o nosso amor, toda a família e nossa oração para confortar, né? Realmente, porque é um momento muito difícil. Quando a morte acontece em situações bruscas, parece que a gente leva um susto ainda maior, né? É uma coisa bem delicada mesmo. Mas nós estamos aí numa corrente forte de oração por todos, né? Oi, Nívia, deixa eu ver quem mais chegou. Tá aí o pessoal, Tatiane, tudo bom? Como vai? Fabiana, como vai? Tudo bom? Que bom! Já vou chamar o Bruno, mas antes eu quero dizer que hoje eu estou aqui com uma orquídea aqui do lado e eu vou dizer por que essa orquídea azul está aqui, hein, gente? Olha que linda essa orquídea! Coisa mais linda, né? O Bruno já está aí. Oi, Sandra, tudo bom? Como vai? O Bruno, gente, ele fez também parte da primeira turma de formação pedagógica sistêmica online. Ele é muito querido. Era aquela pessoa assim que todas as alunas eram apaixonadas por ele, super participativo e a gente vai assim poder trocar muito. Ele é constelador familiar, ele é um querido terapeuta, né? E sem contar o tanto que ele emana assim um amor, né? Não é à toa que ele estava lá nessa formação, porque a gente se conectou rapidamente, né? Então, é uma alegria trazer o Bruno para compartilhar um pouquinho desse tema com vocês e poder expandir mais ainda o nosso amor aqui, ok? Eu acho que eu já vou chamá-lo para a gente começar. Oi, Glorinha Bittencourt, minha amiga, tudo bom, querida? Oi, Laura, lá da Colômbia, como vai, Laura? Tudo bom, minha querida? Oi, Luciene, bem-vindos todos. Aline, tudo bom? Que alegria, gente. Deixa eu localizar aqui. Vamos lá, querido Bruno. Tanto que ele é lindo, hein, gente? Eu sou apaixonada pelo Bruno, né? Oi, Adriana. Adriana, eu quero trazer você. Viu a Adriana aí, Bruno? Eu tô falando pra ele, agora é a próxima Adriana, né? Não vai fugir, Sim. não. Boa noite, Gente, professora. olha aí que lindo. Esse é o Bruno, gente. Que alegria poder estar dividindo esse espaço aqui do Instituto Ellen Vieira da Fonseca com o Bruno. Esse homem que tem uma cara de menino, mas, gente, que rapaz maduro, que rapaz mais lindo. Eu quero já abrir essa live dizendo que a gente se conectou numa live, né, Bruno? Acho que foi um dia que ele passou por uma live minha, Sim. e aí depois ele me encontrou aí, me entrou em contato, falou, ai, professora, vamos fazer uma live comigo e a Gisela, né? Que a Isso. Gisela é muito querida. E eu falei, tudo bem, né? E ele falou assim para mim, ai, professora, eu senti um amor na hora que eu assisti a senhora na live e tal. Eu fiquei tão tocada, falei, olha que interessante, ele só passou ali, né? Foi ano passado, acho, na época do Covid mais Isso. potente, aquele momento difícil para todos, né? Uhum. E aí a gente foi, fizemos esse encontro. Depois o Bruno fala assim, eu vou fazer o curso. Aí eu, meu Deus, aí ele e a Gisela foram fazer o curso. Aí eu fiquei assim, gente, mas eles são consteladores, não são professores e vão fazer o curso, né? Fiquei pensando, tudo certo. Eu sempre acolho a todos, e penso que nada é por acaso. Na nossa vida, eu sempre vejo assim, quando a gente é tocado para fazer algo, é porque algo ali tem algo para nos mostrar, mesmo que a gente não atue naquela área. E foi Sim. incrível, porque o Bruno chegou e assim, esse profissionalismo, esse respeito que ele tem, eu acho assim, uma coisa que me toca, né? Desde o início, a postura que ele desenvolveu dentro desse trabalho, ele já é a postura, eu acho isso lindo.
Porque uma das coisas que eu mais movimento é, gente, nós precisamos desenvolver uma postura interna. E a nossa postura é que nos apresenta. Não tem como. Um pedagogo sistêmico, um professor sistêmico, um constelador, a postura já mostra, né, qual é o Sim. caminho, quem é aquela pessoa. E o Bruno tem esse movimento da postura alinhada. Tá? Desde o início eu observei isso. Isso me tocava sempre e nas aulas, como ele contribuiu, né? Ele estava ali, vinha com as perguntas e as compartilhar e era sempre exato naquilo que era necessário. Então, isso Uhum. significa que a percepção dele estava antenada, ele estava atenta, ajudava muito o grupo. Assim, foi lindo. Eu só tenho a agradecer a sua participação na formação, mesmo sabendo que você não é a sua área, assim, a troca foi linda. Eu considero que a gente ganhou muito juntos e expandiu, né? Eu vejo que a nossa turma, como todas as turmas, elas se conectam, são turmas diferentes, e Uhum. ali a gente expande, vai expandir dentro daquele amor para aquela turma, e a gente expandiu muito. Então, muito obrigada. É uma alegria te receber. E essa orquídea aqui, ó, Uhum. tá vendo? Que linda. Azul. Sim, Eu coloquei esse azul. coraçãozinho aqui azul, Uhum. do fio invisível. Ali tem o papai e a mamãe bem aqui, ó. Tá vendo? Sim. Isso aqui é de sua homenagem, esse coração azul aqui, Uau. tá? Ah, Isso gratidão. é homenagem. Essa orquídea eu comprei ontem, essa foi a flor que eu me dei de presente. Eu sempre compro uma flor para mim toda, acaba aqui eu compro outra. Uhum. E aí ontem eu falei, hoje eu vou comprar meu presente, que é uma flor, né? Sempre Uhum. compro todo ano uma flor no meu aniversário. Quando eu cheguei, eu vi essa flor azul, gente, isso me tocou de um jeito. Falei, ela me quer, que eu vou levar. E aí hoje nessa live, eu falei assim, vou colocar o fio visível aqui em homenagem ao Bruno. Que honra. Em sua Nossa, homenagem, viu, Bruno? Muito gratidão, lindo. professora. E azul, minha Agora cor você favorita. Então É. pronto, olha aí, que lindo. Agora você apresenta, né? Quem é o Bruno, o que que o Bruno está fazendo atualmente, né? Que eu já falei um Nossa. pouco, mas Uhum. coloca aí do seu jeito. Quem é você para o grupo, que eu tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar tanto quanto eu. Nossa, que gratidão pela introdução, professora, pela oportunidade. Realmente, quando eu te assisti o ano passado, eu fiquei conectado e tocado, né? Eu sou Bruno Borges Queiroz, filho de Marco Antônio e Solange Aparecida. Tenho 39 anos, casado, mineiro de Araxá, Minas Gerais, É, e venho do mundo corporativo, né? Há uns 4 anos atrás eu fiz a transição, não sei se posso chamar de transição, mas eu abracei o mundo sistêmico de uma forma definitiva e com consciência. E desde então tenho atuado, né, com a terapia sistêmica, com facilitação de constelação e com o olhar sistêmico. Então, assim como, apesar de eu não ser um professor formal, a pedagogia é algo que me enriqueceu muito. Então, foi muito importante para mim, principalmente trabalhar a questão da postura, que foi um presente muito grande que eu recebi. Eu gosto da palavra presente porque eu me sinto tão presenteado com a vida e com as oportunidades, com os encontros. é Então, verdade. foi mais um presente. E ampliar o olhar sobre a vida, independente da perspectiva ou do ângulo que a gente esteja olhando. Assim como no direito sistêmico, eu não sou advogado, mas participo de comissões, então o meu movimento é de ampliar o olhar. E como a senhora tinha me perguntado, eu caminho, meu trabalho é caminhar com pessoas, para que a gente possa juntos ampliar o amor, ampliar o olhar, a consciência, no tempo certo, né? Sem pressa. Isso é uma contribuição, né, Bruno? Eu digo sempre Sim, isso, nós somos contribuição aqui. A gente não está aqui para, tem que ser assim ou assim. Não, nesse momento eu passei pela sua vida, eu sou uma uhum, contribuição. Se você, eu sim, fui a contribuição, você pegou, você passa isso para frente como contribuição, e assim a gente forma as redes, né? sim, exato. E Muito levar lindo. adiante, né? Esse é o nosso movimento. Aquilo que a gente recebe, a gente leva adiante, compartilha. Eu sinto que esse é o maior presente. E a pedagogia, ela tem um lugar muito especial dentro de mim. Quando eu conheci a primeira vez, eu ouvi falar. E também agradeço, agora eu preciso agradecer especialmente a Gisela e a Fernanda Canais, porque elas foram que me incentivaram também a fazer o curso.
quando elas falam assim, ah, já fizemos a matrícula, você, né? Que hora você vai fazer a sua? Elas fizeram antes que eu. Eu falei, não, não, me deixa para trás, não. E normalmente quando eu tenho Que assim, eu já lindo. faço inscrição logo de imediato. Então elas foram minhas parceiras aí, a gente fez um curso juntos, então, antes, então foi Muito um presente estar com elas e tantas outras queridas que eu fiz, né, de amizade Nossa, também. quantos amigos ali, né, que se Nossa, formaram. Foi é lindo, especial. A gente muito seguimos lindo. conectados. Isso, uma turma grande e, É, assim, que a conexão... Eu falei que foi a turma que eu experimentei tudo que fui criando, né? Então, assim, foi uhum, muito bonito criar aquele encontro do sim, grupo ir trocando e firmando as amizades, que eu achei muito bonito, que nas amizades foram aflorando ali, foi muito bonito, sim, muito sim. lindo. E eu quero falar mais uma coisa do Bruno, que eu não sei se ele vai falar. Você vai falar mais alguma coisa do seu trabalho? Do meu trabalho? Ah, o que eu É, fiz a formação. Não, acho que é isso. é isso? Eu gosto, assim, não sei se eu não considero um trabalho, um hobby. Quer dizer, pode ser também um trabalho, né? A fotografia e algumas reflexões que Ah, eu isso que eu ia faço no meu falar. perfil. Ah, Eu ia falar isso, gente, vocês precisam estar no perfil do Bruno, porque o Bruno escreve umas reflexões, eu não consigo ler todas, mas as que eu leio, eu falo, gente, que incrível isso aqui. Algumas vezes até dá tempo, eu escrevo lá, mas ele escreve tocando a alma, gente. Vocês precisam ler os textos do Bruno. É tocante. Você vai lendo, você vai se vendo ali, aquilo vai expandindo. Eu sou apaixonada pelos seus textos, suas fotografias também são belíssimas. Então, siga o Bruno para vocês não perderem nenhum texto dele, porque os textos do Bruno é aprendizado. Quero saber quando é que ele vai trazer o livro para a gente editar, porque seus textos têm que estar no livro. Né? Você tem olha, que pôr isso para o mundo, Bruno. É muito não, lindo a não, forma como você escreve. nós vamos conversar sim. Herdei do meu Né? pai, puxei do meu pai. É, Lindo. a escrita, algo que quando eu era adolescente eu rejeitava, não tinha paciência e quis fazer diferente e a vida me mostrou que fazer o diferente não era o caminho nesse aspecto. E então, herança de papai. Lindo, não, e você tem um Sim, talento ali do coração. Pelo menos é o que eu sinto, não é uma escrita cópia, entende? Porque às vezes as sim, pessoas fazem uma cópia, você lê, você já viu. Não, a sua escrita, ela traz um movimento único seu. E ela é vem de dentro. E por isso que toca. Então, eu sempre que eu vejo alguém, eu falo, gente, lê os textos do Bruno. bom, Vai lá no, gratidão. no, no Bruno e leia, porque é muito tocante os seus textos, são muito lindos. Parabéns. Para mim é muito importante o autoral, né? Tanto a escrita quanto a fotografia, a forma de eu me expressar. E eu gosto sempre de trazer perspectivas. Para mim é importante. Eu não sou um cara da violência, não gosto de briga. Os embates, eu já aprendi que não me levavam muito, não, né, eu não ia muito longe nos embates. Então, como ampliar o olhar de uma forma mais consciente? Então, essa é a ideia, trazer reflexão. Isso. É isso mesmo. E traz, viu? Por isso que eu estou te falando que isso deve ser, Bom, a gente deve expandir isso, não ficar sim, só nos seus textos, mas você ampliar isso. Porque você já tem esse dom. E o dom da escrita, né? Não é todo mundo que, quando você lê e toca, os seus textos uhum, tocam imediatamente. bom, Então, eu creio que você pode honrado. expandir isso. Viu? Sim, Muito lindo. uhum, Eu gosto demais. Muito lindo. Bruno, bom, vamos lá então. Olha só, sim, gente. Sem contar que esse constelador, vocês já viram, né, gente? Ele trabalha individual, trabalha em grupo, né, Bruno? E sim, agora com a pandemia, trabalhando online, às vezes dá online também, curso com a Gisela, né? sim, Pela postura dele, eu não tenho dúvidas dele, da Gisela, que ele é excelente constelador, com uhum, certeza. Porque quando a postura está alinhada, a gente confia, né? Então, assim, eu sou muito grata por estar aqui compartilhando com você, tá certo? Vamos então sim, entrar no sim, tema, né? Esse tema tão vamos. maravilhoso que é o olhar para o professor na perspectiva do aluno. Como é que esse tema surgiu, né? O Bruno, a gente conversou e aí o Uhum, Bruno foi dando umas ideias. Eu falei assim, ó, vamos falar alguma coisa que, né, que movimenta esse olhar.
E aí ele trouxe, eu achei maravilhoso, porque Uhum. quantos de nós não paramos para olhar um pouquinho e perceber algo daquilo que acontecia, da nossa perspectiva de aluno e o efeito disso, e a gente às vezes passa por isso mais numa crítica, né? E a Sim, gente não percebe lá o professor. Então eu falei, gente, esse tema é o tema. Então vamos lá, Bruno, começa aí sim. contando um pouquinho dessa história. Foi interessante porque quando a gente conversou sobre o tema, eu fiquei pensando, né? Deixa eu tentar trazer algo que eu aprendi na aula e que eu não conhecia, algo novo. E quando eu entrei na pedagogia sistêmica, a minha percepção era que seria sempre o olhar do professor para o aluno. Mas aí eu entendi que é um olhar integrado, é também do aluno para o professor. E a postura do professor me ampliou tanto o olhar que eu revisitei a escola. Nos Isso. exercícios e reflexões depois comigo, eu comecei a revisitar alguns professores e a ressignificar algumas atitudes, alguns movimentos que antes eu condenava as críticas. Então, né, tinha aquele professor queridinho, tinha o professor que era o que passava a turma, que todo mundo gostava, né, o divertido, o que, né, contava piada. Tinham aqueles professores mais rígidos, mais conservadores, que a turma já tratava com respeito, alguns com uma certa resistência. Então eu comecei a revisitar todos esses professores e ampliar meu olhar sobre a história de vida deles, né? Então, aqueles professores que eram criticados, que eram julgados, professores que, às vezes, algum professor que tivesse alguma deficiência física e que entre os alunos ele era conhecido. Então, o, isso era o realçado, talvez o que estava faltando, né? Como aluno, e eu vou trazer para mim, eu ainda não estava pronto nem consciente para olhar aquilo que eu estava recebendo. Dentro daquela Isso. consciência, o foco era como, de uma maneira infantil e imatura, era o meu olhar para uma questão pessoal, né, de um ser humano. Porque ali não existia esse olhar do ser humano, era o professor, estava na turma, entrava no coro e fazia parte, assim como com os colegas, né, de bullying, enfim, na época, né, não vou, já entreguei minha idade, mas não se falava bullying na época. Mas é isso, essas brincadeiras. Então, poder ter esse olhar mais inclusivo, mais amoroso, isso para mim mudou muito a minha percepção, inclusive de atitudes. Que E bom. depois eu vou trazer aqui um relato que aconteceu comigo na terceira série, que para mim foi um dos, uma das situações não digo mais, mas de muita relevância na minha construção como ser humano. Não sei se já entro nela ou não. E na terceira série eu estudava no Colégio Pentágono aqui em São Paulo. E era um colégio que parte dos alunos pagavam e parte dos alunos eram de filhos de funcionários do Jockey Club. Certo. E então era uma turma mista. Então você tinha a parte dos alunos com muito recurso e a parte dos alunos com um recurso mais limitado. Eu fazia parte dos alunos que eram pagantes, né? Meus avós proporcionaram para mim e para minha irmã a escola. E eu lembro de uma situação que tinha uma colega chamada Regiane, em que eu, durante o recreio, eu escrevi um bilhete racista para ela. Não lembro direito o que eu escrevi, mas eu escrevi algo ofensivo. E ela levou para a professora Marina, que era professora de português. E a professora Marina, no meio da sala de aula, ela chamou minha atenção, falando do absurdo que era aquilo. E falou assim, ela me expôs ali. Para mim aquilo foi um presente, porque ali me despertou para algo que eu não tinha consciência. E mudou muito o meu olhar, muito o meu olhar. Eu fiquei tão envergonhado, porque poderia ter recorrido aos meus pais, reclamado, não, mas eu fiquei tão envergonhado e ali me despertou. Então, aquela aula que a professora Marina me deu, na terceira série, isso foi no ano de 91, foi algo que eu guardo assim com muito carinho, muito respeito e gratidão por ela ter, dentro do que ela tinha disponível, né, me dado como presente de vida, né, Sim. do respeito. Isso foi muito importante. Isso que você falou, Bruno, dentro do que ela tinha disponível. Isso é é uma fala muito importante para nós que estamos aí nesse olhar, né? Porque às vezes a gente olha para trás
coloca uma crítica a um professor, até atualmente mesmo, Sim. julga, mas a gente não imagina que aquele professor, naquele momento, só dá conta daquilo. Era o que ele tinha para dar, era o que ele tinha para como fazer, né? Uhum. Aquilo era a realidade dele naquele momento. Não tinha como se exigir de outra forma. E a gente estar aqui hoje nessa consciência de perceber esse movimento, tanto para trás como aqueles que estão à nossa volta, isso faz um diferencial nas relações, né? Porque fica Sim. muito mais leve, né, Bruno? Sim, e humaniza o professor. Então, Isso. aquele, para mim, o que mais pegava era a questão de não conseguir perceber o professor como um ser humano, né? E ser levado pelo coro. Então, assim, se já existia a fama, os alunos abraçavam a fama e perpetuavam aquele sentimento, aquela fala, sem dar o direito, às vezes, do professor se mostrar, sem dar a oportunidade do professor ser humano. Então, essa mudança, hoje, assim, eu tenho muito respeito pelos professores, eu tenho muito carinho por todos os meus professores, os formais e os informais. Porque É. também tem aqueles que talvez não sejam certificados, né, não estejam dentro de uma sala de aula, mas me trouxeram tanto, tanto, assim, aprendizado, tanta consciência. E eu gosto muito de aprender. Eu gosto, eu observo e para mim é muito importante estar em contato. Eu sou curioso, eu gosto de Isso eu participar, então também. assim, até as meninas brincam. Eu sou normalmente o primeiro que entra na sala, eu fico assim, eu já fico na expectativa, né? Já vai começar, eu tenho essa disciplina. Isso para mim é Aham. muito forte, é muito forte. Mesmo evento presencial, eu costumo ser um dos primeiros a chegar, se não o primeiro, porque eu tenho essa vontade, esse impulso de aprender. Que lindo, Então, hein? Que bonito. Muito lindo. Você uhum, sabe que você trouxe essa lembrança dessa professora e trouxe uma lembrança de uma história que eu vivi na quinta série. uhum, Foi muito cômica, assim, mas muito sofrida também. Sabe aquela época que a gente tinha lá atrás, onde a gente colecionava uhum. calendário? Não, 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 na sua época não, você é muito mais jovem, né, que eu. Mas lá na minha época, né, a gente colecionava muito calendários, figurinhas e tal. E aí quem levasse mais calendário, mais da coleção, né, Uhum. competia ali naquele negócio de trocar e tudo. Um dia eu peguei todo, meu pai tinha uma coleção de calendário. Eu levei toda a coleção de calendário, peguei a caixinha do meu pai sem pedir autorização, levei para a escola, porque eu queria mostrar que eu tinha muito calendário. Só que eu cheguei lá e eu não sabia que naqueles calendários tinha calendário de todo tipo, antigo, de mulher pelada, de... E aí os meninos fizeram a festa e a professora pegou. E aí era na quinta série e ela disse quem trouxe os calendários. Aí eu. Gente, ela me pagou. Agora veio essa memória, olha só, Dona Terezinha, ela me pagou um sermão, uma menina com esses calendários, e ela pegava assim e olhava e foi É, falando. E nem tinha aberto todos, né? Só alguns. Porque sim. quando eu vi, eu falei, meu Deus. Aí ela fez aquele, né, aquela fala, isso não Uhum. pode, uma menina trazendo esses calendários para a escola e tal. E aquilo ficou ali registrado. Você sabe que anos depois, assim, eu acho que eu já estava aí sendo professora, encontrei essa professora. Uhum. Aí encontrei, por acaso, a filha dela me atendeu numa regional, que era a filha dela, que também era professora, e ela chegou. Ela já estava aposentada. Quando ela me viu, ela disse: Ellen, a menina dos calendários. Ela nunca, Bruno, esqueceu. E Sim. aquilo foi, assim, para mim tão forte. Mas assim, eu pude dar um lugar tão amoroso para ela, entendeu? Uhum. Porque ali ela me ensinou algo também, né? Eu Sim. aprontei ali, eu fui, não pedi pro meu pai. É. Então, assim, como essas coisas, né, marcam a nossa trajetória, né? E a gente Muito. poder olhar para o professor e dentro disso que você falou, ele é ser Uhum. humano. Sim. Né? Ele é ser humano como a gente, né? Ele está ali na É. mesma linha de humanidade que a gente está também. Maravilhoso. Eu, como aluno, eu gostava de sentar na frente, mas eu não era, nunca fui o melhor aluno, não tinha essa pretensão, e eu agitava, então eu gostava de conversar muito.
né? Então eu distraía meus colegas também me distraíam, eu gostava das brincadeiras. Então, daquele de passar papelzinho, recado, falar assim, ó, né, olha a cola no teto. E eu lembro uma vez que eu ganhei do meu avô uma caneta tinteiro. E aí eu comecei a colecionar caneta. E eu escrevia com caneta, só que teve uma aula que acabou a tinta da caneta azul e eu comecei a escrever em vermelho. E eu anotava tudo, né? Eu gosto de anotar. E eu lembro de uma professora que perguntou se eu era comunista, né? Se você é comunista, tá tudo vermelho o seu caderno? Eu não sabia o que que era na época. Eu fiquei assim, não sei, professora, ainda não sei. E essa frase também me marcou, professora Maria Cristina, acho que era da terceira ou quarta série. Não tinha esse, né? Mas assim, algumas coisas marcam e, Isso. nossa, assim, minha época de escola foi muito boa, muito boa. Eu aproveitei, eu acho que eu aproveitei. Marcam e assim, uma coisa que a gente precisa marcar aqui também, né? O quanto É, um professor, ele é uma influência na nossa vida, né, Bruno? muito, E ele é muito. aquele que leva, às vezes, não digo todo, mas determinados alunos, ele pode levar esse aluno para sua alta potência e talento, Sim, como ele pode trazer esse aluno para uma falta de vontade de seguir. E aí é uma contribuição que a gente pode fazer, sempre nós vamos estar como professor contribuindo. E aí, quando a sim. gente olha para frente, 20, 30 anos, como professor, como foi a minha contribuição? Como é que Uhum, está esse aluno quando eu o encontro, né? Isso é sim. uma reflexão que até eu trago na formação. É muito importante a gente ter uma consciência que nesse momento aqui, o que eu sou como contribuição para os meus alunos, né? Para Uhum, na hora que eu saio da minha sala, o que que ficou, né? Como que isso vai mover-se na vida dele para o futuro, né? Isso é algo muito forte que eu sinto e muito importante, que eu acredito que isso precisa estar na sala dos professores como uma uhum. discussão. Sim, e depois do curso, né, da pedagogia, o que que eu percebi? A questão da postura do professor, a postura pessoal em relação à própria família de origem e o quanto que isso tem influência na própria autoridade do professor dentro de sala de aula e o quanto que isso tirava a influência e a própria autoridade. Então, sem ter consciência, a gente sabia qual era o professor forte e qual era o professor, entre aspas, fraco. E os alunos, muito perspicazes, tiravam proveito disso, né? Com Era aquele professor que certeza. não era respeitado, aquele que a gente sabia que se a turma colasse, ele não é que ele ia passar pano, ele ia, né? Mas não ia dar em muita coisa. E existiam aqueles professores muito rígidos. Esse olhar, para mim, foi muito importante e olhar para além disso, né? Como é que também, como os alunos se dividiam e se classificavam, desde a turma do fundão, também é algo que eu aprendi, né? Dessa ordem dentro de sala de aula. Ah, né? Sempre em nichos, né? A turma dos CDFs, a turma do fundão, a turma do neném, né? Nem CDF, nem fundão, isso é tão Isso. interessante perceber como isso é importante até para a construção, né, dos alunos, essa socialização e a própria competição, às vezes, entre séries, né? Às vezes você tinha na mesma série várias, né? Oitava A, B, C, D, que eles faziam classificação por nota. Então, a escola já estimulando uma certa competição, né? Já Sim. despertando para esse movimento, que não deixa de ser um movimento natural, ou pelo Sim, menos um movimento também. da vida, mas também gerava separação, né? Não necessariamente o Sim. aluno nota A é o que seria bem sucedido profissionalmente. Sim. E também gera, né? A gente sabe que hoje, mais do que nunca, para nós que vamos É, tendo essa consciência sistêmica, você percebe exatamente onde estão os focos. Porque, na verdade, eles não dá para fazer comparação, né, Bruno? Cada não, um só consegue ser ele com ele mesmo, mas é, dá para compreender que todos fazem parte de uma rede de alunos e todos têm capacidades dentro do que é dele, né? sim, E eu acho que isso também é uma clareza que a pedagogia sistêmica traz
para a gente poder expandir o olhar dentro da sala de aula e ficar mais leve, porque também não é fácil você contornar esse movimento de todas essas questões que surgem dentro da escola. E quando a gente entra com esse olhar, a gente enxerga os pontos e consegue ajudar os alunos a voltar para o lugar, né? E sim, respeitar o outro lado. Porque tudo sim, bem que ele seja lá a panelinha de não sei o quê, porque isso tem dentro da escola, né? A panelinha sim, desses aqui, daquele, do A, do B, tudo bem. Mas como é que é esse respeito? O que que gera, né? O que que vai movendo essas panelinhas dentro da escola para poder eles estarem no fundo mostrando algo que está além disso? Não é sim. aquilo ali especificamente, a questão está lá para Tá. frente, né? É. E algo que a senhora falou que é muito importante, né? O poder que um professor tem de levar esse aluno para cima ou talvez retardar o movimento dele de crescimento. Quanto que um Sim, professor ele pode olhar para um aluno, reconhecer, dar esse lugar e permitir que ele possa realmente sim, florescer, que ele possa crescer. Isso faz diferença, porque às vezes os pais não têm a possibilidade, ou a condição, ou a consciência e o conhecimento, mas o professor que está mais atento aos seus alunos, sabe, talvez ele não vai ser o melhor na nota, mas ele já tem uma tendência, né, ou um direcionamento de de um conhecimento, de uma habilidade e potencializar sim. isso, né, valorizar a diversidade dentro de sala de aula, de conhecimento. E isso aponta muito, eu vejo isso muito claro hoje com esse olhar sistêmico, quando o professor consegue estar no lugar dele. Sim. Quando o professor consegue estar no lugar de professor e compreender que o aluno ele está ali ao lado, ele não está ali no embate, que ele não está ali como detentor do conhecimento, mas ele é um facilitador do conhecimento. Então, quando ele, aquela fala que vocês agora puderam escutar da Marianne Frank, né? Venha para o meu lado. Gente, isso é mágico. Por que que é mágico? Porque você traz um relaxamento, uma confiança para o aluno. Ele olha para você assim, aqui é o professor, posso confiar. Ele pode não ser o melhor aluno, mas ele vai fazer de tudo para avançar. Naquele momento, aí começa um novo processo dentro desse aluno. Eu vi muito isso acontecer, alunos que se transformaram nesse movimento. Quando você mostra para ele, eu estou aqui ao seu lado, vem aprender, vamos comigo. Né? Esse movimento traz o aluno para esse lugar humano com o professor. Uhum. Ele deixa de ser o professor que eu tenho que superar, né? É, Aquele professor que manda, aquele professor só ele que sabe. Não, é um inatingível, lugar né? mais Distante. inatingível, né? Porque antes nós nos vemos, né? Sim, Historicamente era assim. Agora não, agora a gente sabe que tem um movimento aqui mais humano, né? Nós estamos numa linha de humanidade. E isso faz toda a diferença, sobretudo nesse momento que é um momento muito, muito grande de uns tempos para cá, de amplitude global aí que a gente vê da comunicação, uhum, vai para a internet, você consegue tudo o que você quer ali, né? sim, É, uma coisa que me chama muita atenção hoje é os alunos, por exemplo, de ensino fundamental e médio, ele não entendeu o que o professor ensinou, ele vai para o computador e procura um vídeo de alguém lá e estuda uhum, através do vídeo de um outro professor. Então, olha, eles nem. Eu já vi muito isso acontecer com os meninos aqui em casa, quando estavam lá no uhum. ensino médio, é do professor. Não, só estou tirando dúvida aqui, que eu não entendi bem o que o meu professor explicou. Eles nem estavam assim, sabe, esse professor Sim, é bom ou é ruim? Não, eu quero aprender. Então, é, eu vou lá na internet e busco o recurso. Então, a gente compreender que nós temos hoje muitas coisas que facilitam sim, se a gente usar isso a nosso favor também, né, Bruno? sim. Está mais acessível. Na minha época, eu tinha que ir para a biblioteca, procurar qual Isso. livro, qual enciclopédia, fazer a Isso. fichinha, levar para casa, né, ainda, né, tomar nota ou fazer cópia, enfim. Hoje está muito mais acessível e algo que é interessante também é perceber. Esses dias eu estava refletindo sobre o fracasso, né? E aí eu aprendi isso na pedagogia. O que que é o fracasso de um aluno? Então, a perspectiva depende, né? Pode ser que para um professor, para uma instituição de educação, o fracasso é quando o aluno repete, mas esse aluno está sendo
muito bem sucedido diante do seu sistema. E aí, Uhum. mais um aprendizado da pedagogia, como ampliar o olhar para não entrar no julgamento fácil e raso de separar os bons dos ruins, os estudiosos dos preguiçosos, quando, na verdade, todos têm o direito, quando estimulados, e talvez respeitar o próprio direito de talvez não querer estudar, né? Isso. E Porque mostrar, às vezes ele está movido pela história, né, Bruno? sim. Uma vez eu participei de um programa de uma organização que era as vantagens de se permanecer na escola. Então, eu fiz alguns programas com alunos da escola pública, do ensino público, de quinta a oitava série. E aí foi muito interessante perceber os sonhos, as inclinações que os alunos tinham e aqueles que não queriam. Por quê? Porque dentro da construção que eles tinham, era muito mais era muito melhor eles Vantagem. irem para o mercado de vantagem e começarem a Isso. trabalhar desde cedo para começar a ganhar dinheiro e ajudar na família do que permanecer na escola. E aí o programa mostrava que, ao permanecer na escola, a possibilidade deles terem mais recursos no futuro era maior, né? A empregabilidade, naquela época, eu estou falando de quase 20 anos atrás, era muito maior, quer dizer, ainda é maior, né? Quando você tem um título, uma certificação, uma Sim, capacitação formal, né? E sim. muito interessante pensar E nos pensar movimentos. assim, né? Nesses movimentos. E também a gente perceber que, às vezes, para aquele aluno, na história que ele está olhando e validando, seguir com títulos não é o que está aqui no coração, não é para onde ele olha, e aí ele não vai mover-se para isso, né? Sim. Isso também é muito forte dentro dos contextos da escola, e quando a escola não tem essa compreensão, ela não consegue compreender e nem Uhum. ajudar nesses lugares. Eu recebia muito na regional, né, final de ano, questões de alunos com ouvidoria, era muito grande, né? Porque os pais iam no final ia lá reclamar, fazia o processo porque o aluno reprovou. Sim. E aí havia choques onde o aluno não queria, na verdade ele estava movido, e quando eu participava eu conseguia ver todos os trâmites do que estava acontecendo, e eu ajudava as pessoas a olharem para aquilo. E havia as questões que era o professor com algo dele reprovando o aluno. Olha que incrível Sim. isso, né? E às vezes a gente não tem essa noção. Muitas vezes o professor falava assim, para mim, para nós, né, na hora da reunião, do encontro lá, para decidir um lado, o outro que tinha que falar, ele falava assim, não, eu quero que ele reprove mesmo, aí ele vai ver o que, que é bom ele reprovar, e às vezes o aluno era excelente, mas naquele momento ele largou tudo. Tinha um movimento na família, né? E Uhum. aí o professor fala, não, quero que ele reprove, porque ele precisa respeitar alguém, se ele não respeita os pais, ele vai respeitar a mim. Aí acabou. Sim. Entrou fora do lugar, entrou no atrito, não vai, o aluno travou ali, entende? Sim. São muitos os casos de professores que fora do lugar, sem saber, movimentam questões que ele não consegue perceber que está além, onde o aluno está ligado naquele amor do sistema, né? Isso é Sim. muito forte. Porque são as projeções, né? Às vezes é o professor se reconhecendo na Isso, história do aluno, ou isso, na história oposta, em algo o oposto ao que ele vivenciou. Eu lembro de isso. professores que tinham os alunos preferidos, né? Você tinha isso na escola, que Sim. eram os alunos que o professor sempre chamava, já tinha uma certa predileção por aqueles alunos, e sempre rolava aquela dúvida, será que a pessoa tirou aquela nota mesmo ou foi ajudado? Porque existia afinidade, né? Isso é natural da vida, a gente vai ter afinidade com algumas pessoas, resistência com outras, e tá tudo certo. Mas quando o professor, como a senhora trouxe, né? Ele sai desse lugar, ou ele faz uma projeção, ele vê alguém que ele rejeita porque aquilo toca nele, ele começa Isso. quase que numa perseguição, isso desestabiliza e pode comprometer, né, a própria continuidade do aluno, desse ser humano no estudo, no aprendizado. Tanto compromete quando isso tem uma propulsão para o futuro, né? Só que Sim, sem saber,
o professor faz sem saber. Muitos deles porque estão buscando aí o aluno como se fosse pais daquele aluno, né? Eles estão fora do lugar. Muitas histórias porque elas se encontram mesmo. Às vezes o professor viveu histórias onde ele foi muito cobrado, então ele só sabe fazer daquele jeito. Ele não consegue ver de outra forma. Isso é tão forte que muitos professores, para conseguir fazer a transição para o online, foi muito difícil, porque ele não tinha mais o controle. Né? No online, você tem que estar ali disponível, mas se você, dependendo da forma como for, os alunos caem fora. Então, tudo isso mexeu muito até adaptar, né? E aí, eu sempre vou para esse olhar. Quando nós conseguimos olhar através do movimento sistêmico, aí amplia. Porque aí você consegue perceber que cada um está fazendo o que dá conta realmente e ajudar esses profissionais a olhar para o que está além daquilo, né? E a ficar no seu lugar de apenas professor, que esse é o grande diferencial e é o que mais a gente movimenta para fazer, né? Dentro das perspectivas, porque tem muito aluno, Bruno, como dentro desse tema que a gente está falando, que movimenta o professor para sair do lugar. Ele próprio já é o movimento para o professor sair do lugar. E o professor não sabe, cai dentro de todo aquele movimento, entendeu? Sim. Eu não sei se você viveu histórias assim, mas muitos alunos, a gente vê muito claro o movimento deles para cima daquele professor, Sim, que ele também sente que, né? Às vezes ele é o preferido do professor, e aí ele percebe que o professor está naquele movimento, ele começa, agora eu vou. Exato. E ali O gera aluno toda cresce. uma desestabilização na sala de aula. Sim. Isso também é muito forte. E pensando ainda no online, né, eu entendo o desafio. Às vezes eu faço grupos de reflexão e eu vejo quando as pessoas estão com a câmera fechada. E hoje eu vejo o desafio de um professor de não só estimular os alunos para estarem presentes, mas estarem presentes também com a câmera aberta, até por uma questão de respeito. E eu percebo que hoje é muito mais desafiador para um professor, porque de alguma forma os alunos eles também têm mais recursos, eles argumentam mais, eles questionam mais e às vezes eles estão menos amadurecidos na questão do trato, do respeito, como se banalizasse um pouco a relação. E sim, porque eu entendo que existe uma hierarquia. Essa hierarquia ela deve ser respeitada, né? O professor ele está para ensinar os alunos para aprender. Mas a gente vê às vezes casos, principalmente em escola municipal, estadual, na escola pública, das agressões dos alunos para com professores, do desrespeito, do ambiente inseguro que é para um professor. Eu me coloco às vezes nessa postura de olhar para esse professor pelos dois aspectos, né? Se esse professor está no lugar dele ou se ele está fora e os efeitos que isso tem dentro e fora de sala de aula. Isso é forte, mas assim, eu vou te dizer assim, de todo o meu coração, hoje, com tudo que eu observei, vivi dentro das escolas, escola que tinham questões muito fortes de riscos, e que eu venho acompanhando alunos que também, ou como diretores, ou como coordenador, como professor, vivenciar escolas onde o professor estava no caos com os alunos, e quando começa a mudar a postura para esse olhar, quando o professor começa a ir para o lugar dele e movimentar olhando para os alunos também no lugar deles, né, na força deles, tudo muda, gente. Olha, quase que não tem uma semana que eu não recebo um relato de um professor que fala assim, professora, olha a experiência que eu vi. Hoje mesmo eu recebi de uma aluna da turma 2, encantada quando ela contou. Ela disse assim, olha, professora, eu não lembro se é ensino fundamental, oitavo, nono ano. Ela disse assim, professora, eu vivi uma experiência incrível, eu quero compartilhar. A turma tal lá, onde todos, ela é professora, acho que de português, todos os professores voltamos agora, ninguém estava suportando, falando, pelo amor de Deus, tudo, menos aquela turma. Não vamos, eu não aguento mais. Que eles conversam muito, eles criam muito caso, eles criam confusão, nenhum professor dá conta da turma. E eu fiquei quieta no meu canto, porque eu estou estudando a pedagogia sistêmica, eu falei, eu vou usar os meus recursos, né? Então ela disse que quando foi a primeira vez que ela entrou, porque começou as aulas agora, na hora que ela entrou, a primeira coisa que ela fez,
ela escreveu o nome dela completo, o nome do pai completo, o nome da mãe dela, e deixou lá no quadro e começou a olhar para eles. Aí disse que eles estavam uma bagunça. E começaram a ler o nome do quadro. Aí perguntaram assim, professora, quem são esses nomes aí? Para que a senhora escreveu o nome desse homem e falou da mulher? Ela, não, eu Uhum. escrevi porque são meus pais. Ah, seus pais? É, meus pais. Eu tô É. aqui graças a esse homem tal, 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 essa mulher tal, 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 tal. Essa é a minha história. E agora, antes da aula começar, eu quero que vocês me digam quem são os pais de vocês. Eu também quero conhecer através do olhar de vocês. Cada um vai me dizer o nome do pai e da mãe. Diz que aí eles começaram a falar, todos falaram, é uma turma Uhum. grande, né? Mais de 30. Sim. Falaram o nome e diz que eles ficaram muito tocados. Assim, só de falar o nome, porque ela estava no lugar dela, né? Ela Uhum. estava ali apenas como uma professora. Acabou a aula, não teve uma conversa, e ela não pediu uma Uhum. vez para falar assim, gente, vamos fazer silêncio. Ela deu a aula dela, tudo aconteceu. Aí disse que quando chegou na sala dos professores, a gente falou assim, nossa, mas o que você fez? Só você É. conseguindo dar aula ali? Que é isso? Que mágica é essa? O que Uhum. significa isso, né? Às vezes a gente pensa assim, até uma mágica, mas não é. É você no seu lugar, olhando para o Sim. aluno no lugar dele de aluno, respeitando aquilo que ele traz. Então, por isso que eu sempre falo, sabe, a pedagogia sistêmica, para mim, assim, com tudo que eu já vi, Uhum. ela é uma abertura para um novo mundo, um novo olhar Sim. mesmo, porque é uma mudança simples de postura que te traz para a presença. E os alunos, não vamos acreditar que os alunos não estão atentos, eles estão atentos a tudo. Eles estão, assim, atentos e esperando quem consegue me ver como eu sou. Quem consegue me respeitar? Porque imagina, Bruno, você viveu na escola, você sabe, você Sim. deve estar passar por uma turma onde muitos conversavam. Imagina a turma que tem Nossa, o eu. rótulo Uhum. o rótulo de conversador. Se eu tenho um rótulo de conversador, se todo mundo acha que eu só sou conversador, eu vou conversar mesmo, porque eu sou validado na conversa, no Sim. tagarelismo. Aí a gente é Uhum. validado e a gente começa e não para. Não É. para, é uma validação interna que vai acontecendo, como o fio invisível, ele conecta o coração, ele vai conectando Uhum. essas redes, movimentando dessa forma, no menos. E aí o que a gente faz? A gente, quando a gente se sente visto, a gente quer olhar para o professor, né? Como aluno, Uhum. a gente quer participar daquilo que ele está entregando. Essa professora aí, eu não posso confiar, ela me vê, ela me Sim. respeita, muito diferente. Não que os professores não respeitem, gente, não é isso. É porque aqui eu não estou falando do respeito comum. É um movimento Uhum. aqui dentro do olhar sistêmico de uma concordância na hora que olha para o aluno com o que ele traz. Isso Sim. faz um diferencial na vida de qualquer, no encontro de alunos e professores, na verdade, né? Sim. E eu até ampliaria esse conhecimento e os benefícios para os pais também. Sim, Pessoas que querem ser pais ou que já são pais, esse conhecimento ele pode contribuir muito para os filhos em relação à escola. Se o filho está indo mal na sim, escola, essa construção, a pedagogia sistêmica, o olhar sistêmico, né, às vezes quem nunca ouviu falar, ou parece, isso daí é o novo milagre. Não se trata de milagre, é não, conhecimento e consciência. isso. E poder ampliar o olhar é muito rico quando os pais podem ter essa consciência de auxiliar os filhos, né? Eu não sou pai, mas eu vejo com as minhas irmãs, às vezes, questões que elas trazem, né? Tem uma irmã que sempre mostra o caderno do meu sobrinho e a gente acompanha, né? Mesmo eles morando fora, eles moram no Canadá, o tempo todo vendo assim a evolução, o tipo das atividades, como estimular um aluno. Eu lembro das aulas, né? As aulas favoritas que eu tinha, dos exercícios, e lembro de uma professora na terceira série me estimular a participar de um campeonato de matemática, Olimpíadas da Matemática. Eu lembro até hoje de ir, de ter feito, né? Não ganhei, mas aquela experiência dela ter falado, nossa, vai porque você é bom. E a Isso. matemática eu adorava, né? Era uma matéria que eu gostava, assim, gostava de outros, mas matemática era uma matéria que eu tinha facilidade. E A é isso, influência aí dela em você, né? é influência. Incentivo. Sim, de estimular, da professora ver e falar, vai, segue, né? Experimenta.
repente esse daqui não ficar talvez não só dentro do padrão ou daquilo que é a coisa, mas de repente vai ter alguém que vai andar na paralela e o professor, dentro, né, das possibilidades, permitir que talvez expanda um pouquinho mais, Dar a chance, né, Bruno? Dar a dar a chance. chance, E aí, dar na a chance. verdade, é dar a chance para todos, né? O negócio é que a gente viveu muito histórias onde aqueles que se destacam eram os que iam. E aí, quando a gente encontra um professor que faz esse movimento que você está falando, né? Que fez com você, é muita gratidão, né? Porque é uma contribuição incrível. Talvez Sim, o aluno nem espera que ele dê conta, ele pensa, eu não vou nem mexer com isso, porque eu vou ser visto aí. E o professor que incentiva, e que traz, e esse aluno vem, ele ganhou aí um novo fluxo, né? sim, Muito lindo, muito bonito de experimentar, na verdade, né? O sim. trabalho do professor, né, Bruno, é um trabalho muito lindo. A E respeitar a por isso que humanidade. É. não é, ele está formando novos movimentos, né? Ele é uma contribuição muito forte Uhum. em tudo, porque em todo mundo passa por um professor, né? Não tem como. Todos nós, Sim, né, e eu entendo vivemos essa que história. essa conscientização dos alunos para respeitar os professores, para humanizar os professores, muito importante, né? Esse respeito, respeito à história, à aparência, à origem, tudo, absolutamente tudo. Porque na minha Sim. época a gente não era, quer dizer, na minha época, né? Eu imagino que não tenha mudado muito, Eu mas achei que não mudou um muito, não, viu? desrespeito muito grande para alguns, assim. Eu fico imaginando quão difícil deve ter sido também para esses professores aguentar a Sim. nossa turma. Mas agora você pode olhar para trás com gratidão, Sim, né? não, eu tenho um outro olhar, assim, eu era do paz e amor, eu não era muito nunca fui muito do conflito, não, mas eu era agitador também, eu gostava de uma bagunça. Ah, isso faz parte também, né? Bagunçar Sim, faz parte. Eu já vivi muitas histórias também, mas assim, o que eu observo mais hoje dentro desse contexto que a gente caminha da escola, né? É a gente poder contribuir com o professor, trazendo para ele consciência do que realmente está no pano de fundo que ele não imagina. Muitas sim, vezes eu escuto as pessoas falando, Ellen, mas esse olhar da pedagogia sistêmica, ele vem das constelações familiares, como é que é isso? Não, gente, é simples, porque na verdade a gente só precisa ter consciência uhum, clara das leis e perceber como que está atuando dentro sim, das nossas comunicações e relações na escola, e a gente não tinha consciência disso, a gente não sabia. Trazer essa consciência para dentro da escola, além de revelador, vai sanar muitos conflitos, porque você consegue uhum, ter ferramentas para lidar com situações que antes você só olhava e falava: Isso é um problema. sim, Vai lá e chama a mãe, porque isso é um problema. Não, às vezes ele só está querendo mostrar, me veja. Isso é muito forte nos alunos. A gente sim, vê essa comunicação, inclusive no online, quando eu acompanhei professores que não do ensino médio que estavam sofrendo porque os alunos não abriam câmera. sim, Então ali tinha um estresse muito grande do professor inseguro, porque a gente fica, né? Será que está acontecendo sim, do lado de lá? E o aluno movendo-se de lá também, esse professor. E aí, o que está nesse pano de fundo? Olha, gente, trazer essa consciência para dentro da escola, eu acho que é aí que a pedagogia sistêmica tem um diferencial. Não precisa saber retirar nenhuma teoria, né? Eu sempre falo isso para vocês, não precisa sim, tirar teoria, não precisa afastar nenhum conteúdo, nada disso. Você só precisa perceber que em tudo que fazemos dentro da escola, essas leis movimentam as uhum, relações. Em sim, tudo, com o aluno, com o colega, com o professor. E aí, que incrível o que o Bruno está colocando, ajudar os professores a encontrar-se nesse lugar de reconhecimento. Né? Porque, na verdade, o papel dele é incrível. Então, encontrar-se aí, trazer esse olhar do aluno, percebendo que o professor também é ser humano. Ele é um uhum, ser humano que está ali fazendo parte, né? Mas como ajudar os alunos a olhar? A partir de onde a gente começa, na verdade? É do professor. sim, Não tem outro caminho. O movimento começa em mim, que sou professor, para que o aluno sim, me perceba a partir daí. Porque ele é o canal, né?
sim. E aí começa, e é do professor dentro de casa, como ser humano, para dentro na sala de aula ele reverberar aquilo que ele tem, né? As conexões. É Eu disse, desafiador, mas é possível, sim. é E é possível. o caminho, é o caminho. E é o caminho. Eu disse para um professor que me contou isso, que eu estava acompanhando uma professora, né? Ela me disse assim, eu não estou conseguindo mais olhar, ficar na frente do... Está me angustiando muito, professora Ellen, porque muitos alunos não abrem, são pouquíssimos. Eu sei que os pais estão ali, o que que eles estão pensando? Ela estava insegura, angustiada. Aí eu olhei para ela e falei assim, deixa eu te dizer uma coisa, experimenta conversar sobre isso com os alunos. Diz para eles, gente, olha só, a gente está vivendo um momento de pandemia que não é fácil para ninguém, nem para mim aqui dentro da minha casa dando aula, nem para vocês aí assistindo na casa de vocês. Estou insegura porque eu nunca trabalhei com online, é a primeira vez eu não sabia nem ligar o computador. Estou insegura e acredito que vocês estão inseguros, mas deixa eu dizer para vocês, eu estou aqui disponível apenas como uma professora. Se vocês quiserem aprender comigo, vai ser uma alegria. Ela olhou para mim e falou assim, mas só isso? Só isso. Eu falei, só É assume tudo isso. a sua insegurança no seu lugar de professora. Assume que você também sofre com isso, porque você também não sabia mexer. Como os alunos estão aprendendo, você também. Os pais também estão aprendendo, você também. Por que que a gente tem que ser o todo-poderoso o tempo todo e não, o professor Sim, não pode isso? Não, pode. Não. A quantidade de professores que adoeceram e não adoeceram e continuaram trabalhando porque tinha muita demanda, tinha que aprender. Mas por quê? Porque a gente quer passar o tempo inteiro uma força, mas aqui dentro, quem está olhando para ele? Quem olha para mim, para minha dor aqui, de não está suportando fazer aquele passo, porque eu não sei nem por onde começar. Primeiro eu tenho que olhar para mim e assumir como é que eu estou. Foi incrível o dia que ela voltou e deu a fala e falou naturalmente, câmera abrindo. Professora, eu também sinto isso. Professora, a senhora está certa. Eu também, olha, eu achei que isso não ia dar certo, não. Ah, professora, é porque assim, a minha casa aqui é tão feia. Ah, professora, porque eu tô tão. Ah, fico, sabe, acordo, já tem que vir para cá. Aí eles começaram a colocar o que eles estavam sentindo. Dali começou uma relação. Dali começou um movimento para onde ela conseguiu trabalhar e dar a aula dela, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa assumir nossa fragilidade, não é vergonha. Todas as vezes que a gente consegue falar com os alunos, olha, não deu, mas eu tô aqui, eu sou assim, eu sou esse ser humano aqui, os alunos se conectam a você, porque muitos sim. alunos, eles não conseguem ver o professor assim, porque a gente está sempre naquele lugar, eu sou muito forte aqui, eu sou professor, né? E aí, quando ele consegue pensar, gente, o professor de carne e osso, como contar para os alunos que eu tenho pai e mãe, e que quem são os meus pais, isso é trazer de volta ao lugar de ser humano. Sim. Eu morro de rir, porque muitos falaram isso, né? Quando eu falei que eu tinha pai e mãe, nananã, professora, a senhora tem pai? É? Sabe? Alguns alunos perguntaram, professora, a senhora tem pai? Então, olha, por quê? O professor é algo assim que Deus, é Deus. Não, É. professor é ser humano. Ele está aqui também para compartilhar com a gente. Né? Eu acho Tirar isso a muito capa importante. de super-herói, né, dos professores para que Sim, eles possam não ser somente humanos, sim. é isso. Tirar a capa de super-herói. É muito lindo, né? Eu acho É, que nós estamos no caminho, né, Bruno? eu acredito que sim. E todos que se colocam, né, abertos a aprender, a expandir o olhar e a querer ir além, né, dentro do que é possível, dentro do que consegue e do que quer, mas é um convite que a vida faz para todas as pessoas. E Verdade. cada um de nós poderá receber esse convite e fazer algo de bom com ele. Pode ser Verdade. mais leve, sempre pode ser mais leve. Sim. É muito E a gente bom. poder expandir a alegria, né, Bruno? Porque um Sim, professor que consegue tocar o coração dos seus alunos, ele está numa alegria, né? Ele é. fica assim, ele transborda, porque os alunos dão eles ficam nessa comunicação alegre com o professor, né? Não, Isso é muito bonito. receber um retorno é muito gratificante. É,
perceber que talvez aquela sua palavra, aquela fala, aquela aula tocou alguém ou transformou a vida de alguém, é algo assim, é um presente. Eu vejo Isso. o ofício de professor como uma bênção, lógico, né? Além da questão do ensino e tudo, mas e também como uma permissão e algo muito sagrado, né? Honrar os professores, honrar aqueles que se dedicaram nos finais de semana a preparar a aula da semana, que ficaram de noite corrigindo as provas. Fico imaginando corrigir um monte de prova, 40 provas, né? É, 40 é um perguntas, trabalho. 40 questões iguais e ver, né? Ninguém olha para esse aspecto. Quando o professor chega com a pastinha, com aquela malinha, né? E ali Com foi um as tempão. provas, o tempo que se dedica, né? A E ler, agora no híbrido o trabalho é dobrado, porque você tem uma turma uma semana, uma turma outra semana, uma turma fica na plataforma quando a outra está aqui, aí uma turma vai, a outra volta. Então, assim, você dobra o trabalho. sim. É muito bom. Então E realmente olhar para isso. é reconhecer e respeitar todas as pessoas que se dedicam a ensinar, né? Com muito Isso. carinho e, e de forma muito humana, né? Trazer esse olhar respeitoso, né? Sempre. Sempre, isso mesmo. É, é esse o olhar da solução. Isso. O olhar da saúde, tudo está no olhar, né, Bruno? É o como nós Tá, olhamos. O sim. como nós olhamos faz o diferencial na nossa vida para levar Uhum, para a leveza ou para levar para o peso, né? sim. A gente tem essa consciência. Mas eu tenho, assim, uma alegria muito grande no meu coração de que a gente já vem caminhando com essas sementes Uhum, e ela vai ampliando cada vez mais e conectando outros movimentos, porque tem muitas teorias que falam coisas muito próximas. Então, isso vai somando, né? Então, eu sim. acredito que nós estamos, assim, num caminho para a expansão, porque ele não para de expandir. Cada vez mais profissionais tomando consciência de que pode ser mais leve ser professor e cada vez mais as famílias como um todo conseguindo perceber esse outro lado, né? Porque tem isso também e ao mesmo tempo concordar, né, que tudo isso está acontecendo, a gente não tem como ir contra isso. A gente precisa primeiro olhar para essa realidade que está tão dolorida nessas relações dentro da escola e dizer, ok, está cada um tentando fazer a sua parte ali. Está É, cada um tentando fazer o seu melhor e a gente está aqui contribuindo para abrir mais espaço. Esse é o nosso caminhar, né? somar e colaborar, né? Facilitar e permitir. Isso. Permitir que possa ser. Isso. Antes da gente encerrar, Bruno, eu lembrei aqui, você colocando isso aí do professor, né? Uhum, Eu lembrei aqui de um caso de uma professora com um aluno que estava no movimento de suicidar na escola, que acho que é daqui, inclusive, uma aluna minha. uhum, Eu quero contar esse caso. Ele é bem simples, mas ele fez um diferencial mais para todos que estão nos ouvindo perceber o quanto um professor, que a gente já sabe, a gente falou disso o tempo todo aqui, o quanto ele é, a fala dele é registrada dentro do aluno. Então, se você fala algo que você toca aquele aluno que vai para o mais, aquilo nunca vai ser esquecido. Mas também se você fala algo que você toca aquele aluno numa dor que vai somar no menos, também nunca vai ser esquecido. E como os alunos vão usar isso, a gente não sabe. Então, confiar, né, e fazer sempre um movimento de olhar para o mais. Eu vou contar esse caso, ele é bem simples, de um garoto, se eu não me engano, era ensino fundamental, oitavo ano. Esse menino estava tendo muitos problemas na escola e assim já vinha dando problemas e ele falou para alguns professores, para os colegas, eu não aguento mais, eu vou me matar e etc. E aí a coordenadora, ela faz parte do grupo, né, aqui, ela é minha aluna, eles pediram, olha, conversa com ele, vê se você ajuda esse menino, porque a gente não sabe mais o que fazer. Ele está falando aí para todo mundo que vai morrer, que não quer mais viver e tal. Então ela se chamou o menino, começou a conversar com ele e ele disse para ela assim, professora, eu não tenho. Ela perguntou e o seu da mãe, perguntou do pai. uhum, Ele disse, não, meu pai
não vejo meu pai há muito tempo, não sei nem para onde ele anda e tal. E ali estava, né? E aí ela mostrou o quanto o pai era presente nele sem ele saber. Ela fez Uhum. aquele movimento de, sabe que seu pai, onde ele estiver, vocês são conectados. Porque em cada célula do corpo, e ela foi fazendo esse movimento, cada célula do nosso corpo, a gente tem a história do nosso pai aqui dentro. Então, quando a gente olha no espelho, o nosso pai está ali e mostrou, eles não se separaram de você. Estão juntos pro resto da sua vida. A separação é do homem e da mulher, fez todo aquele trabalho que a gente, né, conversa com os alunos nesse caso. E aí diz que ele ficou assim muito tocado e tal, no final abraçou ela, foi embora. E aí o que aconteceu à noite, ela recebe um telefonema no fim de semana, isso era uma sexta-feira, parece, e falaram assim, olha, o menino está internado, ele está em coma, ele tomou não sei quantos remédios e tal, e tal, e tal. Uhum. Aí ela me mandou uma mensagem, professora, o que que eu fiz de errado, professora? O menino tomou os remédios. Aí eu olhei para ela e falei assim, não fez nada, você fez o que tinha que fazer e Sim. tá tudo certo. Mas, professor, ele saiu tão bem dali e ele tomou remédios da coma. Eu falei assim, tá tudo certo, confia. O que você fez, que moveu o coração dele, confia. Ele não morreu, ele tá em coma, mas não morreu, confia. E aí eu disse para ela, entra num sim interno para a realidade dele, para a Isso. história dele e para aquilo que você falou para ele, confia. Vai dizendo sim pro seu coração, tá tudo certo. Você fez o que tinha que ser feito. Se aquilo tem um fluxo ali, ótimo. Se não, tá tudo certo. E pedi para ela só entrar no sim, né? Beleza. Dali, quando ele saiu do coma, ele conseguiu, não morreu, saiu do coma, tá? Passou 15 dias, ele voltou para a escola. Quando ele eu tô me emocionando agora. Uhum. É muito lindo esse trabalho, né? Aí, quando ele voltou para a escola, ele voltou com o pai. A primeira coisa que ele fez foi ir à sala da coordenadora, que era ela. Ele chegou lá e falou, professora, eu estou de volta. Eu quero falar com a senhora. Uhum. Esse é meu pai. Aí ela, muito prazer e tal. Professora, a hora que eu acordei do coma, a única coisa que eu lembrava era do que a senhora me falou. Que o meu pai nunca saiu de mim. Que ele existia dentro de mim. Quando eu abri o olho, isso veio, a sua fala e a sua imagem de que o meu pai está dentro de cada célula do meu corpo. E eu olhei para minha mãe e disse, cadê o meu pai? Ela falou, se ele não está aqui, eu quero meu pai. Vai atrás dele, mãe, eu quero meu pai. Aí a mãe foi atrás do pai, o pai veio. Aí ele conheceu toda a família do pai. Foram todos visitá-lo. Todo o movimento de trazer o pai de volta aconteceu. Passaram a conviver e a ter liberdade dele ir para lá e vir para cá. E aí ele falou para ela assim, eu vim aqui te agradecer, professora. Graças à sua fala, eu não morri. Não é lindo isso, Bruno? Eu me emociono porque, assim, muitas crianças e adolescentes estão na escola pedindo algo sem o professor nem entender o que está acontecendo. Então, realmente, o professor acaba ficando sobrecarregado porque ele não sabe o que está por trás de determinados movimentos que estão ali. Quando a gente tem consciência que a maioria das crianças estão dentro da escola buscando o amor do pai, o amor da mãe, o Projeções, amor de sim. um, o amor de um irmão, buscando estar presente, né, na presença de poder respirar esse amor, quanta leveza e quanta conexão retorna para dentro da escola, né? Então, essa é uma contribuição que eu acho incrível, que é o professor marca e quando a gente toca o coração, onde quer que esse aluno esteja, em qualquer movimento que esteja acontecendo, aquilo vem, aquilo faz parte do movimento para cima. E como pode uma fala também fazer para mais, mas que a gente possa sempre trazer os movimentos para o mais, né? Eu acho que esse é o Sim, grande diferencial, né, Bruno? E o que que é você verdade. gostaria assim, de falar Uhum. antes da gente encerrar nossa live, deixar como uma mensagem para
todos que estão nos ouvindo, que ainda vão outros escutar, né, ouvir esta live, Sim. em relação a este olhar do aluno para o professor. Começa com um olhar humanizado, de muito respeito, um olhar integrando o professor na sua história, na sua essência. Então, tirando as capas, tirando as projeções e um olhar de respeito pelo que ele traz, ele professor ou ela professora, e pelo que ele e ela não trazem. Então, é estar aberto para aquilo que está disponível. E a pedagogia sistêmica, através da postura, me permitiu já, né, mais crescidinho, a ter um olhar muito mais ampliado para os meus professores. E também eu aprendi a ter uma postura, para mesmo que eu não esteja num espaço formal de educação, o meu trabalho de alguma forma não deixa de ser também de levar conhecimento. Então, eu sinto que a questão da postura, a importância pessoal, que isso também foi algo que me marcou muito, né? A minha importância, será que eu tenho tanta importância assim? E, e confiar aquilo que é preciso. Ah, mas a pessoa veio até mim, será que eu sou capaz? Será que eu não sou capaz? Confia, entrega o que você tem e tá tudo certo. E não tardar em compartilhar o conhecimento. Isso também é algo que eu aprendi aí com a professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, que ela disse Ela que é quando a linda, né? gente que é como assim, na vida nós vamos cruzar vários caminhos. E existem caminhos que estão marcados para serem cruzados e haver uma troca. Quando eu deixo de caminhar, quando eu deixo de fazer uma entrega, aquela pessoa que poderia se beneficiar do meu conhecimento, da minha troca, ela perde essa oportunidade e ela segue adiante. E eu deixo de entregar. Então, é não reter conhecimento. O conhecimento foi Isso, feito para ser levado adiante, isso, para compartilhado, compartilhar. Isso, compartilhado e nos abrimos para o conhecimento. Conhecimento nunca, isso, mesmo muito que eu não vá mais. seguir para uma determinada linha ou outra, sempre traz algo. A gente Certo, deixa se ser surpreendido, assim como eu fui e tenho sido presenteado pelos lugares que tenho passado. Então, é a minha verdade. gratidão pela, pela formação que a senhora me proporcionou, pelo conhecimento, por esse movimento interno de realmente de um mergulho, de uma consciência, de um despertar e de um muito aprendizado, né? Então, como professor, o seu trabalho movimentou algo muito importante em mim e que eu levo adiante Que lindo, e levo no meu coração. que A lindo. senhora, os conhecimentos, os nossos colegas, os meus colegas de sala. Isso, a turma, a gente se apelidou de quinto B no WhatsApp, mas a primeira turma, né, online, ela É, segue num lugar muito especial. Então, é muita gratidão por que tudo lindo. que estou recebendo, né? Porque essa palavra eu falo ela no presente, porque ela não acabou, né? Isso segue, Isso. acho que enquanto eu caminhar e estiver aqui presente, eu vou continuar sendo presenteado. Isso é isso, a gente não para. Eu gostei muito de você marcar esse momento do compartilhar. Eu falo muito isso aqui, gente, não percam a oportunidade de incentivar um colega, uma pessoa que Uhum. está do seu lado, assiste uma live, participa daquele encontro tal. Às vezes a pessoa não quer fazer formação, mas uma live, às vezes naquela live, que ela está É. naquele momento que a gente está aqui compartilhando, algo chega no coração e muda a vida da pessoa. Uhum. Então, a gente não pode mesmo perder a oportunidade de entregar e de compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Isso aí é algo que a gente tem que estar o tempo todo consciente disso. Trazer essas novas, porque a gente está num momento de muitas novas consciências, né, Bruno? Chegando e a Sim, gente tomando consciência de muita coisa também, só expande, né? Isso é sim. maravilhoso.
Muito lindo. Sim, Gente, muito vocês bom. viram o quanto o Bruno é lindo, né? Quanto ele é assim, culto, fala tão lindo. Eu sou apaixonada por ele, né? Não posso nem falar muito, porque eu sou mesmo. A professora é apaixonada pelos seus alunos, não tem jeito, né? Mas é incrível. Mas eu quero, assim, Bruno, agradecer demais a sua participação, essa partilha tão assim, que toca, né? Porque você vai trazendo a sua experiência de uma forma amorosa, né? E eu acho que isso toca muito. Agradecer muito aos seus pais, né? Eu acho que eu fico imaginando quando você diz assim, a minha parte escrita, ela vem do meu pai, né? Eu fico pensando, gente, que lindo a gente poder reconhecer aquilo que vem do nosso pai, aquilo que vem da nossa mãe, aquilo que eu trago do sistema de um de outro, e se alegrar com isso. Como você disse no início, né? Antes eu fugia, né, disso. E aí a gente percebe que o movimento não é fugir, é sim incluir, né? Incluir. E que lindo isso. Eu quero agradecer a sua vida, tá? Dizer que é uma honra conhecer você e, através de você, conhecer seus pais. E se você é esse rapaz, esse cara, esse homem que traz esse movimento tão amoroso e tão respeitoso para todos que você entra em contato, é porque eles fizeram um excelente trabalho e, com certeza, eles te atravessam com muito amor. Então, só Sim. gratidão por esse encontro nosso e tenho certeza que a gente ainda vai fazer outras coisas aí na frente, não parou aqui. E não deixe de colocar seus textos e organizando isso, vamos fazer esse livro para que isso chegue a mais pessoas o mais rápido possível, viu? Eu tô assim, eu fico Obrigado. muito feliz, muito honrada, né? Aquela turma teve muitos consteladores. Algumas pessoas falam assim, Ellen, pelo amor de Deus, como é que você tem medo? Nós estamos de constelador lá dentro e você me ensinando. Eu falei, gente, eu estou ensinando o que me atravessa, eu não estou inventando a bola. E ali tem muita gente que já sabe muita coisa do que eu estou ensinando, tá tudo certo. Se a gente está junto aqui é porque alguma coisa vai tocar cada um e tá tudo certo. Eu sou muito de concordar com a realidade do jeito que é. E foi um presente, né? Tudo que a gente viveu. Então, só gratidão, meu querido. Eu agradeço. Estamos juntos, vamos seguir juntos e expandindo, né, esse trabalho por aí. Todos vocês estão nos ouvindo, sigam o Bruno, vão aproveitando dele nos textos lá, tem cada texto lindo, né? Vamos aproveitar ao máximo e que a gente vai se encontrar em breve, tá bom? Muito grata. Gratidão. Sigo sendo A um aprendiz. Ai, sim, nós dois, né? E assim, todos vocês que estavam aqui, que estão aqui presentes, que passaram por aqui, muito obrigada. A vocês que vão assistir essa live, é um presente. Muito grata a todos por esse momento. E a gente volta na próxima live, semana que vem. Eu ia fazer até no Dia dos Pais, mas o meu amigo que vai vir para o Dia dos Pais, ele disse assim: não, Ellen, vamos fazer domingo não, porque vai ser bem tumultuado, é verdade. Vamos É. deixar para o outro dia. E semana que vem a gente está aí com essa live com outro querido amigo. Um beijo grande no coração de todos Gratidão. vocês, Bruna. Um beijo, Beijo no professora. seu coração. Obrigada. Um beijo na sua mãe, tá? Beijo no Sim, seu ela está aqui pai. Diz para presente. ele, diz para assim que. Ah, ela tá aqui presente? Minha mãe tá, Solange. Ai, Solange! Ai, que Tá. honra! Solange, eu vou te falar então. Eu ia mandar um recado, tá? Mas já que você está aqui, eu falo ao vivo. Parabéns pelo seu filho. Você fez um excelente trabalho. Amo seu filho, viu? Beijo, querido. Beijo no seu coração. Obrigada, Gratidão. Bruno. Um beijo. Gratidão, gente. Beijo. Tchau, Boa gente. noite. Obrigada. Tchau, 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 querido. professora. Beijo. Que lindo.